Há certas pessoas neste mundo que os estoicos nos aconselharam a não nos associarmos. Essas pessoas podem causar sérios danos na sua vida e te sobrecarregar. Neste vídeo, vamos listar 15 tipos de pessoas que o estoicismo nos alerta sobre. Além disso, se você perceber que há pessoas em sua vida demonstrando esses comportamentos, remova-as imediatamente da sua vida. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de agradecer por assistir e não se esqueça de curtir. E se você está assistindo e não está inscrito, certifique-se de se inscrever e ativar o sino para mais conteúdo estoico transformador. Número 1. O lisonjeiro. Um dos tipos de pessoa tóxica que os estoicos nos alertam é o lisonjeiro. Este é alguém que nos cobre com elogios e complementos insinceros, não porque realmente nos admiram, mas porque querem algo de nós. Eles têm um motivo oculto em ganhar nosso favor através de elogios excessivos. Os estoicos nos aconselham a sermos cautelosos com os lisonjeiros e a enxergar através de seus esforços para nos manipular através de elogios falsos. Um elogio sincero é uma coisa, mas quando alguém exagera nos elogios de maneira irrealista, provavelmente tem uma agenda. O lisonjeiro pode estar tentando agradar para pedir um favor, obter poder ou influência através da nossa aprovação, ou simplesmente alimentar seu próprio ego ao conquistar nossa admiração. Seja qual for o objetivo do lisonjeiro, seus elogios excessivos são apenas um meio para um fim para eles mesmos, não um reflexo genuíno de nossos méritos. Os estoicos nos alertam para não nos deixarmos enganar por essas táticas. Devemos questionar as motivações por trás de qualquer lisonja exagerada e ser cautelosos em depositar muita confiança nas palavras do lisonjeiro ou dar a eles o que desejam. Elogios insinceros não nos beneficiam. O caminho sábio é enxergar através da lisonja para discernir as verdadeiras intenções do lisonjeiro. Número 2. Os invejosos. Os invejosos são outro tipo de indivíduo tóxico que os estoicos nos aconselham a evitar e não emular. São pessoas que sentem inveja dos talentos, sucessos ou posses dos outros. Estão continuamente ciumentos do que os outros têm. Sentem que a boa fortuna de outra pessoa vem à custa deles, operando a partir de uma mentalidade de escassez, assumindo que a vida é um jogo de soma zero. Assim, quando outra pessoa ganha algo, eles acham que isso significa menos para eles. Isso gera ressentimento, insegurança e hostilidade dentro do invejoso. Eles agem com base nesses sentimentos, tentando minar aqueles que invejam. O invejoso tentará diminuir os talentos dos outros, desconsiderar seu sucesso como sorte ou privilégio e espalhar rumores desagradáveis. Basicamente, tentam derrubar pessoas que veem como superiores a eles. A inveja também torna a pessoa invejosa maliciosa. Elas não suportam ver outra pessoa progredir. Então tentam arruinar isso em vez de encontrar inspiração nas conquistas dos outros. A inveja leva a pessoa invejosa a fazer comentários sarcásticos, dar elogios falsos e se alegrar secretamente quando a pessoa invejada enfrenta infortúnios. Os estoicos reconhecem a inveja como um tipo de fraqueza moral involuntária, resultante da falta de sabedoria, mas enfatizam que podemos escolher agir ou não a partir da inveja. O caminho sábio é ver os outros com boa vontade e celebrar seus sucessos, não ressentir-se deles. Devemos nos inspirar nos talentos dos outros para cultivar nossas próprias virtudes, em vez de cair na armadilha da inveja. Número 3. O irritado. Outro tipo problemático de personalidade que os estoicos alertam é a pessoa cronicamente irritada. Esses indivíduos são propensos a frequentes explosões de raiva, amargura e desejos de vingança. Seu temperamento domina sua razão e julgamento. A pessoa irritada se irrita facilmente com provocações mínimas, reais ou imaginárias. Tendem a interpretar as ações e palavras dos outros da pior maneira possível e se ofendem rapidamente. Carregam ressentimentos por longos períodos, recusando-se a perdoar ou deixar para lá. Os estoicos viam as raízes da raiva como desejos frustrados e um sentimento de impotência. A pessoa irritada sente que não está recebendo o que merece do mundo, o que gera ressentimento e o desejo de revidar. A raiva e a retaliação se tornam sua forma de afirmar controle. Quando dominados pela raiva, não conseguem pensar claramente ou agir construtivamente, pois o temperamento obscurece suas faculdades de raciocínio. É provável que falem duramente e ajam impulsivamente com base na amargura, piorando a situação. Os estoicos nos aconselham a não imitar os irritados.
Embora a raiva possa surgir involuntariamente, escolhemos se agimos a partir dela. O caminho sábio é pausar para ter perspectiva quando nos sentimos provocados. Deixar-se levar pela raiva apenas envenena nossas próprias vidas. É melhor agir com razão e autocontrole, não com ressentimentos e amarguras mesquinhas. Como Epicteto afirmou, qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Número 4. O reclamão. O cronicamente reclamão é mais um tipo de personalidade cansativo que os estoicos nos alertam para evitar imitar. Os reclamões são perpetuamente negativos, criticando e lamentando suas circunstâncias. Eles propagam a melancolia em vez de luz. O reclamão encontra defeitos em quase tudo: o clima, o governo, o trabalho, os relacionamentos. Pequenas imperfeições se transformam em grandes queixas. A atitude do reclamão é de que nada nunca está bom o suficiente. Em vez de tomar uma ação construtiva, eles apenas se queixam. Agem como vítimas, se mostrando impotentes quando poderiam tomar medidas para melhorar as coisas. O reclamão anseia pela simpatia dos outros e tende a divulgar suas queixas amplamente para chamar atenção. Isso gera negatividade que arrasta eles mesmos e aqueles ao redor para baixo. Os reclamões não percebem que desabafar só reforça sua infelicidade. Isso se torna uma mentalidade tóxica. Como Epicteto disse, se queres melhorar, se contente em parecer ignorante ou estúpido em assuntos externos. Os estoicos nos ensinam a não imitar os reclamões. Embora possamos enfrentar dificuldades, só pioramos as coisas para nós mesmos ao lamentar excessivamente. É muito mais sábio focar em tirar o melhor do que podemos controlar, agindo construtivamente em vez de nos afogarmos na negatividade. Dificuldades são inevitáveis, mas decidimos se as enfrentamos com sabedoria e resiliência, ou com queixas fúteis. Número 5. O autopiedoso. Outro tipo cansativo de personalidade que os estoicos nos alertam para não imitar é o indivíduo autopiedoso. Essas pessoas se afundam em sua própria miséria e se retratam como vítimas a cada momento. O autopiedoso não assume responsabilidade por suas circunstâncias. Culpam outras pessoas, o destino, o universo e tudo, exceto a si mesmos por seus problemas. Sua atitude é coitadinho de mim. Eu mereço melhor do que esse mundo injusto. Isso gera uma mentalidade de impotência e ressentimento. O indivíduo autopiedoso espera que os outros os mimem e resolvam as coisas. Eles compartilham contos de desgraça para obter simpatia e apoio, insistindo que não são os culpados. No entanto, ao se retratarem como vítimas, evitam a responsabilidade e a necessidade de agir para melhorar. Sua autoabsorção sufoca a compaixão pelo que outros possam estar passando. Os estoicos nos alertam contra a mentalidade de autopiedade. Eles aconselham a ter uma visão equilibrada dos altos e baixos da vida, em vez de se afundar na autocomiseração. Diante da adversidade, devemos focar no que podemos controlar e construir resiliência, não nos retratar como vítimas. Desafios são inevitáveis, mas decidimos se os enfrentamos com maturidade ou melodrama. Como disse Marcos Aurelius, comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo, todos devido à ignorância do ofensor sobre o que é bom e mal. Número 6. O arrogante. O arrogante é outro tipo de personalidade tóxica que o estoicismo alerta para evitar. Os arrogantes possuem um senso inflado de autoimportância e superioridade sobre os outros. Seu orgulho excessivo os cega para suas falhas e posição real. A pessoa arrogante presume estar sempre certa, ser a melhor no que faz e merecer tratamento especial. Estão convencidos de seus talentos superiores, inteligência, status e direitos. Isso os leva a menosprezar os outros e a considerar conselhos ou críticas como algo abaixo deles. Uma atitude arrogante gera intolerância, falta de respeito e hostilidade em relação a OS, considerados inferiores. O indivíduo arrogante é incapaz de reconhecer seus erros ou limitações, pois isso destruiria sua imagem grandiosa de si mesmos. Seu orgulho não permite espaço para humildade ou autorreflexão, tornando-os imutáveis. Eles rejeitam feedback útil que os ajudaria a melhorar ou a considerar os outros. Também têm dificuldade em formar conexões genuínas, pois relacionar-se como um igual não satisfaz sua necessidade de domínio e reconhecimento. Os estoicos alertam contra a loucura da arrogância,
aconselhando a cultivar a humildade e reconhecer nossa falibilidade humana. O orgulho deve vir de viver virtuosamente, não inflando nossa própria importância. Como disse Marcos Aurélio, você não tem o direito de julgar os outros, pois suas naturezas são responsáveis. Suas disposições se tornaram como são por compulsão de caráter e necessidade. Número 7. O egoísta. Outro tipo problemático de personalidade discutido nos ensinamentos estoicos é o indivíduo egoísta. Essas pessoas priorizam seus próprios interesses acima de tudo e carecem de consideração quanto ao impacto de suas ações nos outros. O egoísta tende a ver tudo em termos de o que eu ganho com isso. Seu principal critério de tomada de decisão é como eles podem se beneficiar pessoalmente. Seguem sua própria agenda sem considerar os efeitos colaterais sobre os outros. Isso leva o egoísta a tirar vantagem das pessoas, ignorar as necessidades dos outros, quebrar promessas e negligenciar deveres que não lhe servem imediatamente. Não vêem problema em se beneficiar à custa dos outros. Seu excessivo interesse próprio o cega para suas obrigações sociais, criando uma reputação de falta de confiabilidade e deslealdade. O indivíduo egoísta pode alcançar ganhos a curto prazo, mas perde relacionamentos e respeito a longo prazo. Seu cinismo e exploração geram conflito e isolamento, privando-os da realização do cuidado mútuo e apoio. Os estoicos alertam que o egoísmo é, em última análise, um caminho vazio. Somos seres sociais destinados a viver em harmonia, não em conflito. Buscar elevar os outros traz mais significado do que elevar apenas a si mesmo. Como Marcos Aurélio disse, o que traz tranquilidade a uma pessoa é fazer o que é certo e estar focado no bem-estar de seus semelhantes. Número 8. O teimoso. Outro tipo problemático de personalidade discutido na filosofia estoica é o indivíduo teimoso. Essas pessoas aderem rigidamente às suas opiniões e se recusam a ouvir a razão ou a comprometer-se. Sua inflexibilidade os torna difíceis de lidar. O teimoso insiste em ter as coisas do seu jeito, não importa o que. São incapazes ou não estão dispostos a considerar perspectivas alternativas, conselhos ou possibilidades. Mesmo evidências claras contradizendo-os não os farão mudar de posição. Isso gera resistência à mudança e ao crescimento. O indivíduo teimoso prefere persistir em uma mentira do que ajustar o curso e admitir estar equivocado. Adotar uma abordagem mais ponderada exigiria abrir suas mentes, em vez de se apegar teimosamente às suposições. Sua fixidez rígida também impede o atendimento das necessidades dos outros em relacionamentos e colaborações. Tudo se transforma em uma luta de poder, em vez de um intercâmbio mútuo. Do meu jeito ou nada. Isso tende a alienar as pessoas. O estoicismo ensina a loucura da rigidez teimosa. Enquanto os princípios são importantes, os sábios mantêm flexibilidade em sua aplicação, com razão e cuidado. Prejudicamo-nos quando recusamos nos adaptar às circunstâncias em mudança ou ouvir a sabedoria dos outros. Nossos objetivos devem ser a verdade e a melhoria, não nos apegarmos obstinadamente ao frágil ego. Número 9. O insensível. Essas pessoas carecem de empatia e se preocupam pouco com o impacto de suas palavras e ações nos outros. O insensível não percebe sinais sociais ou entende as perspectivas dos outros. São surdos para o que pode magoar, ofender ou perturbar alguém. Seguem em frente de forma imprudente com sua agenda, sem considerar os efeitos. Essa insensibilidade gera dor e ressentimento, deixando um rastro de sentimentos machucados, raiva e pessoas que se sentem desvalorizadas. No entanto, o insensível permanece alheio ou indiferente ao dano causado. Não refletem sobre como se comportar com mais tato e cuidado. Sua dureza e falta de empatia tendem a afastar as pessoas. Humor maldoso, críticas diretas e desconsideração fria corroem a boa vontade e a confiança. Os relacionamentos do insensível ficam superficiais porque ninguém se sente seguro para ser vulnerável perto deles. O estoicismo advoga o desenvolvimento de maior empatia, compaixão e cuidado em nossa conduta. Embora não possamos controlar como os outros nos percebem, devemos buscar interagir com gentileza e consideração. A falta de consideração gera discórdia e isolamento, enquanto a consideração gera compreensão e comunidade. Como disse Marcos Aurélio, um infrator muitas vezes não está ciente de que está fazendo algo errado. Número 10. O cínico.
Este tipo de personalidade discutido na filosofia estoica é o cínico. Pessoas cínicas descartam sinceridade, idealismo e bondade como ingênuos ou tolos. Seu ceticismo reflexivo envenena a esperança e corrói a comunidade. O cínico assume o pior das motivações das pessoas em qualquer coisa positiva, desprezando virtudes como honestidade, compaixão e altruísmo, acreditando que ninguém genuinamente defende tais princípios. O padrão do cínico é de escárnio e desconfiança. Essa postura cínica decorre de decepção e protege o ego, evitando que se sintam ingênuos por acreditar na bondade ou desapontados quando ela falha. No entanto, seu ceticismo se torna uma profecia autorrealizável, afastando as pessoas e degradando o que duvidam. Os comentários cáusticos do cínico e sua prontidão para duvidar tendem a afastar os outros. Seu humor de deboche e recusa em acreditar no melhor corroem as conexões humanas. Sob o escárnio protetor, há uma tristeza pela bondade da qual sentem que foram privados. O estoicismo ensina que, embora o mal exista, devemos manter fé em nosso potencial coletivo para a virtude e a bondade. O cinismo é corrosivo, enfraquece nosso poder de melhorar a sociedade. Apesar das decepções, devemos permanecer abertos à sinceridade e trabalhar juntos para aumentar a justiça e a compaixão no mundo. Como disse Marcos Aurélio, quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Número 11. O manipulador. Outro tipo de personalidade tóxica discutido nos ensinamentos estoicos é o manipulador. Manipuladores exploram e enganam os outros em benefício próprio. Sua duplicidade os torna pouco confiáveis. O manipulador trata as interações como jogos de xadrez, planejando vantagens para si mesmos. Traçam estratégias para colocar pessoas umas contra as outras, distorcem situações para seu próprio benefício, ganham influência através de alianças falsas e manipulam resultados a seu favor. Esse cálculo impiedoso torna o manipulador astuto, mas pouco confiável. Eles cultivam uma fachada de boa vontade e sinceridade, mas isso mascara sua agenda egoísta. O manipulador forma vínculos superficialmente, descartando pessoas assim que perdem utilidade. Seus motivos sempre têm prioridade sobre conexões genuínas. Essa abordagem exploratória para relacionamentos inevitavelmente falha. O manipulador pode alcançar algumas vitórias a curto prazo, com esquemas astutos, mas sua enganação e traição de confianças acabam por ser descobertas. As pessoas percebem as artimanhas dos manipuladores e se recusam a serem usadas por mais tempo. Os estoicos reconhecem que a mentira e a exploração a longo prazo falham e isolam o perpetrador. Tratar os outros com sinceridade e respeito, vendo-os como seres humanos merecedores de dignidade, não peças de um jogo, é o único caminho ético e prudente. A manipulação nunca pode gerar uma verdadeira cooperação. Número 12. O irresponsável. Outro tipo problemático de personalidade discutido nos ensinamentos estoicos é o indivíduo irresponsável. Pessoas irresponsáveis assumem riscos desnecessários e não consideram as consequências de suas ações. Sua imprudência coloca em perigo a si mesmas e adoece outros. O indivíduo irresponsável adora buscar o perigo e ultrapassar limites sem pensar muito nas consequências. Sentem emoção ao fazer apostas tolas, ignorando sinais de alerta e se envolvendo em comportamentos perigosos sem tomar precauções. Parecem acreditar que as regras não se aplicam completamente a eles. Essa irresponsabilidade gera desastres no futuro. O indivíduo irresponsável deixa para trás uma esteira de crises que poderiam ser facilmente evitadas, com prudência e autocontrole. Sua falta de disciplina afeta não apenas a si mesmos, mas todos os afetados por suas escolhas ruins. Mesmo quando sua imprudência causa danos, o indivíduo irresponsável não aprende. Tentam justificar os erros, evitam responsabilidades e continuam a seguir seus caprichos cegamente, sem refletir sobre seus erros. O estoicismo destaca viver racionalmente, não de forma imprudente. Embora a coragem tenha seu lugar, a verdadeira bravura tempera a audácia com razão para produzir virtude, não perigo. A imprudência não beneficia ninguém no final das contas. Temos deveres conosco e com os outros. Mostrar autocontrole disciplinado, enfrentar as consequências e aprender com os erros. Como disse Sêneca, nada é mais desonroso do que a imprudência. Número 13. Os sem princípios.
Outro tipo problemático de personalidade discutido na filosofia estoica é o indivíduo sem princípios. Essas pessoas carecem de integridade e padrões morais. Elas não hesitarão em adotar medidas antiéticas para obter o que desejam. O indivíduo sem princípios não se sente vinculado por conceitos de certo e errado. Estão dispostos a mentir, trapacear, roubar, trair, quebrar promessas e prejudicar outros na busca por suas ambições. Para eles, o fim sempre justifica os meios. Isso cria uma mentalidade de vale tudo. O indivíduo sem princípios não segue um senso interno de ética ou consciência. Não tem problemas em enganar aqueles que confiam neles, ou explorar as fraquezas das pessoas para ganho próprio. Para eles, outras pessoas são apenas obstáculos ou ferramentas. Essa abordagem sem escrúpulos inevitavelmente fracassa. O indivíduo sem princípios torna-se indigno de confiança e desprezado quando sua duplicidade é revelada. Deixa um rastro de desilusão e vidas prejudicadas por suas ações antiéticas. Quaisquer conquistas que alcancem se mostram vazias. O estoicismo enfatiza que buscar virtude e propósitos nobres é o único caminho para o verdadeiro sucesso. Enquanto ambições mundanas vêm e vão, a integridade moral perdura. Devemos estar dispostos a perder tudo externo antes de sacrificar nossos princípios internos. No final das contas, os sem princípios não têm nada de valor duradouro. Como disse Marcos Aurélio, um galho cortado ao lado de outro é simultaneamente cortado da árvore como um todo. Número 14. Vicioso. O último tipo de personalidade tóxica sobre o qual o estoicismo adverte é o indivíduo malicioso. Essas pessoas maliciosas encontram prazer na crueldade, na dominação e em causar dano a outros. A insensibilidade delas as torna profundamente perigosas. O indivíduo vicioso vê a compaixão como fraqueza e obtém satisfação ao infligir dor. São valentões que aterrorizam os vulneráveis para afirmar poder ou sutilmente atormentam seus alvos mental e emocionalmente. Sua agressão encobre um sadismo e insegurança profundos. Essa destrutividade ativa envenena os relacionamentos e a comunidade do indivíduo vicioso. Sua crueldade e exploração dos fracos geram medo e desconfiança. Deixam trauma e desespero em seu rastro. Sua malícia é uma doença da alma contagiosa para todos os que contatam. O estoicismo enfatiza que, como seres sociais, nossos destinos estão entrelaçados. Causar dano a outros, no final, nos prejudica a nós mesmos. Devemos resistir vigorosamente ao atrativo da crueldade gratuita, que destrói a dignidade humana e os laços. A verdadeira força vem de elevar os outros através da empatia e cuidado. Os viciosos representam uma grave ameaça quando ocupam posições de poder. O estoicismo nos chama a renunciar e controlar aqueles que se deleitam em causar danos. Uma sociedade saudável não tolera a malícia, como disse Marcos Aurélio. Causar dano a outros é se prejudicar. Os viciosos podem parecer ganhar temporariamente através do mal, mas perdem sua humanidade no processo. Se você está ouvindo esta reflexão estoica, obrigado por ficar até o final. Se alguma dessas lições estoicas ressoou com você hoje, sinta-se à vontade para iniciar uma discussão estoica nos comentários. Eu valorizo discussões estoicas, pois são o que os grandes estoicos como Marcos Aurélio e Sêneca recomendavam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se quiser mais conteúdo assim, inscreva-se e ative o sino. Obrigado por assistir e, como sempre, espero que encontre paz e serenidade nos caminhos estoicos.